Boa noite, irmãos. A paz de Jesus esteja com o seu coração. E eu gostaria que essa paz de Jesus, com a qual eu saúdo a todos, seja uma paz de Jesus como reflexo da Páscoa, a Páscoa cristã. O dia de hoje é um dia para nós muito especial, mas eu gostaria que então nós pudéssemos iniciar esse momento aqui, entendendo um pouquinho sobre a importância daquele momento quando você fala assim para uma pessoa: Feliz Páscoa. Você fez isso hoje? Hoje você deu Feliz Páscoa para alguém? Mesmo que você não tenha pego na mão da pessoa, talvez você mandou uma mensagem para alguém. Hoje em dia, WhatsApp, né? Aí manda um monte de mensagens e recebemos também um monte de mensagens com Feliz Páscoa. Mas qual a importância de dizermos Feliz Páscoa? Muito. Quando nós dizemos Feliz Páscoa, o que nós estamos oferecendo para a pessoa é um processo reflexivo a respeito de tudo aquilo que significa Páscoa, a respeito de tudo aquilo que a Páscoa transporta em si mesma para as nossas vidas e tudo aquilo que a Páscoa promete em si mesma para nos alcançar e transformar a nossa existência. Deixa eu falar para você, Páscoa não é simplesmente uma data comemorativa. Páscoa é um momento que pode transformar a existência de uma pessoa. Páscoa não fala a respeito simplesmente de uma mera comemoração de um dia festivo. Páscoa fala a respeito de uma pessoa, fala a respeito da pessoa de Jesus. E essa pessoa, que é a pessoa de Jesus, tem a capacidade de nos transformar, e é o único que tem a capacidade de nos transformar, e transformar pecadores em pessoas que são filhos de Deus. Transformar pessoas que vivem, às vezes, uma vida sem sentido, sem significado, em pessoas cuja vida é repleta de sentido e significado. E qual é a importância de darmos Feliz Páscoa? E sabermos muito bem o que é que nós estamos oferecendo para a pessoa quando nós dizemos a ela Feliz Páscoa. Eu quero ler um texto da Bíblia que vai relatar em um breve momento a primeira Páscoa. A primeira Páscoa celebrada, ainda pelos hebreus, quando estavam no Egito. Ainda quando eles eram escravos no Egito. Ainda quando a mão pesada de Faraó estava sobre eles. Ainda quando as fornalhas para a construção ou a confecção de tijolos estavam acesas e eles viviam dia após dia com a vida tendo apenas significado de trabalho árduo e um trabalho escravo, um trabalho que não dava sentido à existência deles, que não dava prazer à existência deles. É nesse momento que a Páscoa surge. E eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouco a respeito dessa Páscoa, do significado dessa Páscoa, e depois também pensarmos sobre o significado da Páscoa para nós hoje. Eu leio o texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Você que está com a sua Bíblia e quer acompanhar o texto, pode abri-la então em Êxodo, no capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo de número 1. O texto vai começar dizendo assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer.
O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Ao pôr do sol, passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os dos homens como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão, como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Até aí. Então nós temos, no final desse texto, o objetivo. O objetivo é estabelecer a Páscoa, mas não a Páscoa, o conceito da Páscoa, não simplesmente a festividade, mas aquilo que a festividade significa, aquilo que a festividade traduz. Isto deveria ser instituído como um estatuto perpétuo, ou algo que fosse transmitido de geração em geração. Os conceitos deveriam ser transmitidos de geração em geração. O que está acontecendo aqui? Como eu disse no início, o povo de Israel está preso no Egito. Todo o povo está sofrendo a mão pesada de Faraó, que estava tentando reconstruir toda a glória do Egito a partir do trabalho escravo e da mão de obra barata dos israelitas. Agora, Deus ouve as orações dos israelitas e levanta um homem que vai servir como aquele que será o guia de Israel em toda essa transição da vida de escravos para a vida livre. O nome dele era Moisés. Moisés, então, depois de fugir do Egito, retorna mandado por Deus. E quando ele retorna, enviado por Deus para o Egito, Deus começa a fazer coisas extraordinárias para livrar o Egito, ou para livrar o povo de Israel do poder do Egito. Ele manda aquilo que você conhece como as 10 pragas. E nesse momento, quando Deus fala sobre a Páscoa, ele havia mandado 9 pragas. E ele estava prestes a mandar a 10ª praga. E a 10ª praga seria aquela mais aterrorizante. Em cada uma das pragas, Deus vem desbancando os deuses falsos do Egito. Porque até aquele momento, pense comigo, era uma guerra de divindades. Era uma guerra de conceitos e valores a respeito de divindades. Israel era escravo de Faraó. Logo, quando Moisés chega para Faraó e diz para ele, olha, deixa eu falar para você, é o seguinte, deixe ir o meu povo. Faraó vai olhar para ele, falar, mas eu vou deixar ir a minha mão de obra barata, por quê? Ele vai dizer assim, porque o Senhor, o meu Deus, mandou. Então deixa eu tirar uma conclusão aqui, rapidinho, ô Moisés. Vocês são meus escravos. E quem são os deuses do Egito? São deuses poderosos. E Faraó ainda vai falar assim, e eu sou um deles. Eu sou um deles. E é o seguinte, se nós somos tão poderosos assim, a ponto de escravizar o seu povo, provavelmente, Moisés, quer dizer que o seu Deus é escravo dos meus deuses. Porque se ele não foi poderoso para livrá-los da escravidão, por que ele vai ser poderoso agora
para tirar vocês da escravidão ou para me dar ordens? Claro que não. Escravo não dá ordens ao seu senhor. É o contrário que acontece. Ele não vai deixar o povo ir. E por ter o coração endurecido, e por ter também um ego enorme, praga após praga, ele vai se endurecendo cada vez mais e não deixando o povo sair. Na 10ª praga, então, Deus vai dizer a Moisés: olha, Moisés, essa vai ser a última praga. E vocês vão sair daqui. Então, estejam todos preparados. Cajado na mão, cinto bem apertado e sandália nos pés. Ou seja, vocês vão passar essa noite preparados para a viagem. Porque a noite de escravidão acabou. A noite de escravidão de Israel foi uma noite que perdurou 400 anos. Mas ele está falando, o dia vai raiar. O dia vai nascer. E nasce com a Páscoa. E quando esse dia raiar, quando esse dia brilhar, uma nova vida vem junto com ele. Com uma dinâmica diferente, com expectativas diferentes, com um potencial diferente. É uma vida totalmente nova. Uma vida que até agora vocês não experimentaram, Moisés. É tudo isso que está prometido na Páscoa. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um cordeiro. E esse cordeiro, ele precisa ser perfeito. Sem mancha nenhuma, sem quebradura nenhuma. Tá? E vocês vão sacrificar esse cordeiro. Vocês vão cortar o pescocinho desse cordeiro e vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar nos umbrais das portas, nas portas. Vão pegar uma estopa e vão passar na porta. Por quê? Essa noite eu vou vir sobre o Egito. E como eu sou o Deus de toda a terra, o Senhor da criação, aquele que detém na mão vida e morte, eu vou passar sobre o Egito. Eu vou passar sobre o Egito e todo primogênito, ou seja, todo primeiro filho de uma família será morto. E é justamente isso que significa Páscoa. A palavra Páscoa, traduzida, significa passar por cima, porque Deus passou por cima. Então ele passaria em cada casa, o primogênito então seria morto, para que Faraó pudesse cair em si, entender o poder soberano de Deus, o Deus que controla todas as coisas, que guia todas as coisas, o Deus que construiu todo o universo. Então seria a cartada final dessa briga de divindades. Logo, o que acontece? Os israelitas fazem exatamente o que Deus mandou. E o anjo da morte passa naquela noite. E os primogênitos do Egito, eles morrem. Mas em cada casa que o sangue do cordeiro havia sido passado, a vida permaneceu. A vida continuou. Aí não é só que a vida continuou. A vida ela continuou com possibilidades outras, com possibilidades novas, com possibilidades ainda mais fantásticas do que todas aquelas experimentadas pelo povo até então. Porque as expectativas eram agora expectativas de libertação, de liberdade, para um povo que não sabia o que era liberdade, porque desde que nasceu era escravo, e sempre se entendeu como escravo, sempre se percebeu como escravo, e nem sabia o que era ser livre. Essa era a realidade do povo de Israel. Naquela noite o anjo passou. Naquela noite, os primogênitos foram mortos. Naquela noite, na casa dos israelitas, a vida permaneceu, a vida continuou. E aí Deus vai dar algumas instruções fantásticas para o povo de Israel. Ele vai dizer, olha, tudo isso que vocês vão experimentar a partir da Páscoa, precisa agora ser estatuto perpétuo.
Vocês precisam contar isso para os filhos de vocês. Vocês precisam transmitir isso para os filhos de vocês. A Páscoa não é só para ser uma festa, sabe? Não é só para você se reunir com a sua família, comer um bom churrasco de cordeiro. Não. É para transmissão de conceitos e valores, princípios e espiritualidade. É para isso que serve a Páscoa. Então, quando nós traduzimos isso para a nossa vida hoje, nós precisamos pensar que tipo de Páscoa estamos vivendo. Que tipo de Páscoa estamos experimentando. Nós estamos traduzindo para nós mesmos e para aqueles que vêm depois de nós o sentido real da Páscoa, ou caímos nesse frenesi só da festa, só do acontecimento, sem levar em consideração o sentido. Tá, mas a sua pergunta seria boa se você fizesse o seguinte questionamento. Mas espera aí, essa libertação foi para os israelitas. Eles, sim, foram libertos do Egito. Eles precisam lembrar disso. Ok? Só que a Bíblia vai usar esse momento de libertação do povo de Israel como um símbolo daquilo que ele faria por toda a humanidade. O povo de Israel e a Páscoa de Israel era um símbolo da Páscoa que todos nós podemos desfrutar. Uma Páscoa que nós somos convidados a desfrutar. Qual Páscoa? A Páscoa cristã. A Páscoa que se concretiza em Jesus. A Páscoa que ganha forma. A Páscoa que ganha concretude. A Páscoa que ganha verdadeiro sentido e poder na pessoa de Jesus. Por quê? Quando Jesus nasce, e nós precisamos entender isso, que a Páscoa, ela não fala só de morte, como nós sabemos. A Páscoa fala de vida. Ela conta a história da morte, mas ela relata as cores da vida. As cores da vida de um Cristo que nasceu, sendo Deus se fez homem. Sendo Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Criador dos céus e da terra, Alfa e Ômega, resolveu se fazer criança, um bebê, que era alimentado nos braços de uma mãe e que não conseguia segurar o xixi, só para poder se relacionar conosco, só para poder olhar no nosso olho, só para poder caminhar conosco, entre nós, e fazer com que a vida seja percebida de um sentido diferente. Um sentido diferente que a humanidade está acostumada a viver. Porque a humanidade está acostumada a viver um tipo de vida egocêntrica, um tipo de vida que ganha sentido apenas quando o meu eu e a minha vontade é abastecida. Mas a Páscoa cristã, quando ela é olhada na ótica da vida de Jesus, vai nos mostrar que a vida ela acontece quando caminhamos em direção do outro. Daquele Cristo que não tem problema de tocar no leproso, mesmo que não existisse ainda cura para a hanseníase, ele não tinha coragem, ele não tinha medo de tocar no leproso. E quando todo mundo achava que ele ia ficar impuro, ele é que transmitia santidade e vida. E a pessoa era curada. Porque ele se interessava, em primeiro lugar, pela pessoa. Mais do que pela simples cura. Porque cura, ele curava de longe. Tocar num leproso é transmitir afeição e cuidado. É aquele tipo de Cristo que não fica perguntando sobre necessidades das pessoas de crença para poder fazer o que deve ser feito. Como aquela mulher que andava encurvada há 18 anos. E ela entra numa sinagoga, que é uma igreja da época de Jesus, e conversando ali com o pastor daquela sinagoga, Jesus olha para aquela mulher e fala assim, olha, mas aquela mulher está doente, e ele se compadece dela. E de repente ele vai até ela e cura aquela mulher, contra todos os sentidos, contra todas as vontades, contra todas as expectativas religiosas da sua época, ele cura aquela mulher. E não pergunta nada para ela, se ela acreditava, se não acreditava nele, se cria, se não cria nele. Ele simplesmente reflete amor.
É por isso que muitas vezes alguns problemas da sua vida se resolvem espontaneamente. E você olha e fala assim, que sorte, né? E joga o crédito para a sorte, quando deveria talvez colocar o crédito no bom amor de Deus, que pode fazer todas essas coisas, e que guia e cuida das nossas vidas. É o Deus, o Cristo encarnado, que não tem dificuldade de se colocar na pele da outra pessoa. Quando uma viúva sai da cidade chorando, o seu único filho estava morto. E Jesus vem numa outra multidão, gozando de alegria, porque ele havia feito muitos milagres. E de repente ele olha aquela multidão de gente chorando, aquela senhora no meio da multidão, e diz a Bíblia que Jesus se compadeceu dela. O que é se compadecer? É padecer com. É se colocar na pele do outro. É calçar o sapato do outro para ver onde aperta. É isso que Jesus fez. Então ele foi até essa mulher, viu a sua necessidade, não perguntou o que ela queria, o que ela podia. Ele simplesmente tocou naquele caixão, parou o cortejo, levantou o rapaz e devolveu para sua mãe. É o Cristo que conversa com aqueles que o negaram e vai atrás de Pedro. Encontra Pedro no barco à noite e bate um papo com ele, mesmo depois de tê-lo negado, e diz, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pois é, então vamos lá, vamos continuar a jornada. Eu não desisti de você. É o Jesus que ele morre não porque foi morto. Ele morre porque ele se entregou. Ele morre não porque tiraram a vida dele. Ele morre porque ele doou a sua vida. E doou a sua vida por quê? Porque como João Batista vai dizer, ele vai dizer assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Jesus que se identificou com o Cordeiro da primeira Páscoa, com aquele cordeirinho que foi morto, que teve o pescoço degolado. É o Jesus que entendeu o seu ministério, que no seu ministério de vida incluía a morte. E que por mais que a morte fizesse parte da vida dele, a morte dele nunca poderia viver a vida que ele nunca poderia vencer a vida que ele experimentou. Porque a vida dele sempre foi muito mais poderosa do que a morte. E é por isso que ao terceiro dia, a vida reaparece. A vida acontece. E acontece não só para ele, acontece para todos aqueles que acreditam que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para todos aqueles que pela fé untam os umbrais das suas portas com o sangue de Jesus. Que untam a sua própria vida com o sangue de Jesus, que olham para Ele e na vida dele encontram perdão, encontram graça, encontram misericórdia, encontram transformação, encontram possibilidades de vida e de uma vida que nunca viveram antes de Cristo. Porque antes de Cristo, até então, como a Bíblia vai nos dizer, todos nós éramos escravos, não do Egito, mas escravos do pecado. Escravos desse poder que nos condiciona a uma existência de morte, mesmo estando vivos. Diferente da vida de Jesus, que estava vivo, mesmo estando morto. Mas nós podemos experimentar um tipo de vida diferente, como os israelitas experimentaram. Esse tipo de vida que, quando olhamos para o Cordeiro de Deus e para o valor da Páscoa, entendemos. A Páscoa nos promete muita coisa. A Páscoa nos promete libertação. A Páscoa nos promete uma vida que não vivemos antes de entender a Páscoa. A Páscoa nos promete uma dinâmica existencial tal que traz sentido, que traz valor à vida, que traz para nós, para mim, para você, um tipo de experiência de espiritualidade que antes era mera religiosidade. Páscoa não fala de religião.
Páscoa fala de espiritualidade. Páscoa não fala sobre apenas ritos religiosos. Páscoa fala sobre como devemos viver a nossa vida sob a ótica de Cristo. Como olhamos para Ele, interpretamos a vida a partir do seu exemplo, e então vivemos essa vida nova. Uma vida liberta do poder do pecado. Uma vida liberta dos poderes das trevas. Uma vida que nos faz peregrinos, como o povo de Israel, que andou peregrinando pelo deserto até chegar na terra de Canaã, sempre guardados por Deus. Durante o dia, com o sol escaldante do deserto, Deus mandava nuvem. Durante a noite, com o frio gélido do deserto, Deus enviava uma muralha de fogo, uma coluna de fogo para aquecê-los. Um tempo em que as suas vestes não gastaram, as suas sandálias não apodreceram. Um tempo em que Deus mostrou o seu cuidado, mesmo eles estando em peregrinação. Deixa eu falar, durante esse tempo de peregrinação, apesar de Deus ter feito essas coisas extraordinárias, isso não quer dizer que eles não tiveram muitos problemas. A peregrinação deles está cheia de problemas, mas Deus cuidou deles. Quando nós cremos em Cristo, a nossa peregrinação aqui não deixa de ter problemas, não deixa de ter dificuldades, mas Deus sempre vai cuidar de nós. Deus sempre vai cuidar de você. Essa é a promessa da Páscoa. O Deus que começou a boa obra em vós, há de completá-la. O Deus que tirou você da casa da servidão e da escravidão, vai levá-lo em segurança até a nova terra prometida. Aquilo que nós chamamos de reino de Deus. Aquilo que popularmente é conhecido como céu. É para lá que nós estamos caminhando. Essa é a nossa promessa maravilhosa. É disso que a Páscoa fala. Como é que você está vivendo a sua Páscoa? Isso está bombando no seu coração? Isso está fervilhando dentro de você? Se não tiver, tomara que comece agora. Se não tiver todos os anos, eu espero que a partir de agora isso comece. E ano após ano você fale para o seu filho, você fale para as pessoas que estão ao seu redor: olha, a Páscoa tem uma coisa muito boa e muito grande, eu tenho uma grande notícia para contar para vocês. Páscoa fala de vida, não de morte. E de uma vida tal qual aqueles que nunca experimentaram a Páscoa experimentaram até então. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Hoje o nosso culto é um pouco diferente. É um pouco diferente porque nós queremos usar aquilo que às vezes faz parte do nosso culto para mostrar à igreja de Deus e à igreja de Jesus como nós precisamos entender melhor a Páscoa. Nós vamos ver como é importante, como nós podemos comunicar espiritualidade e vida para as pessoas a partir da Páscoa. Como a Páscoa é um instrumento de Deus para falar a respeito daquilo que Deus fez por nós. Por isso, nós precisamos estabelecer isso hoje aqui, na minha vida, na sua vida. Fazer aqui um ato público de compromisso com Deus, no silêncio do nosso coração, de que nós vamos realmente assumir essa ordenança de Deus. Olha, estabeleçam isso como um ato perpétuo. Transmitam isso para as próximas gerações. O que a Páscoa é de verdade. Não deixe o coelhinho tomar o lugar. Não deixe o chocolate ser mais gostoso do que experimentar a salvação, o perdão, a graça e a misericórdia. Não deixe todo esse clamor social, e não só um clamor social, mas um clamor econômico, roubar o sentido da Páscoa. Não. Faça da Páscoa algo que
realmente faz pulsar o seu coração. E comunique isso de forma clara, de todas as maneiras que você puder. E é isso que nós vamos fazer aqui essa noite. Tanto numa comunicação, como nós estamos fazendo aqui, como numa conversa, e também em música. E eu quero que vocês prestem muita atenção em cada música que vai ser tocada, em cada letra, porque é assim que nós entendemos como a igreja de Deus vive. A igreja de Deus sempre comunica aquilo que Deus é e o que Deus faz. A música não pode ser diferente. Eu sei que no universo cristão, música tem se tornado só música, mas não é esse o foco de Deus. Veja os salmos, veja as músicas escritas por Paulo nos seus textos. Música tem um propósito, ou dois: adoração, ser um meio de adoração e ser um meio de comunicação da fé evangélica, da fé do evangelho. Então prestem atenção em tudo o que vai acontecer, porque tudo aqui tem um único objetivo: cumprir o que nós ouvimos aqui hoje. Comunicar de uma forma interativa que a Páscoa é a nossa libertação, que Páscoa fala da morte, mas comunica vida. Que Deus abençoe você.